Estamos iniciando mais um podcast do Bernardes e hoje eu estou recebendo aqui a doutora Gabriela Guiar. Seja bem-vinda, doutora, ao podcast. Hoje nós iremos falar um pouquinho, sobre as mulheres. Março é o mês das mulheres, mês do aniversário do blog do Bernardes, mês do lançamento do podcast e nada melhor do que falar sobre esse público, que necessita de atenção, de cuidado. Inclusive a doutora Gabriela Guiar é uma grande especialista que trabalha, com esse público já faz um tempo e eu gostaria de, reforçar mais uma vez que é um prazer tê-la conosco aqui em nosso programa. Sinta-se em casa, seja bem-vinda, doutora Gabriela. Obrigada, Bernardes. É uma honra participar do seu programa e conversar sobre saúde, que é um assunto tão importante. Isso mesmo, falar sobre saúde é algo que é primordial, seja para o homem, seja para a mulher, seja para a família, seja para adolescentes. E hoje a gente até estava conversando nos bastidores que algumas pessoas acabam negligenciando, Muitas das vezes acabam buscando outros meios e acaba deixando a saúde um pouco de lado. E hoje no nosso programa a gente vai tocar em alguns temas, alguns assuntos que é de grande relevância para você que acompanha na sua casa, no seu trabalho ou em algum outro local. Doutora Gabriela, para a gente iniciar, eu gostaria primeiro que a doutora comentasse um pouquinho, sobre a sua atuação como médica aqui em Fortaleza. Qual que é o principal público, qual que a doutora tem atendido e qual que tem sido a maior dificuldade nesse momento, para que você possa levar mais saúde e bem-estar para essas pessoas? Então, eu atuo na área de saúde mental e saúde integrativa, que é a nutrologia, Atendemos adultos, adolescentes, e crianças a partir de 4 anos. E o meu principal público são mulheres que desejam emagrecer, fazer reposição hormonal, mulheres com transtornos alimentares. Eu também atendo homens, mas o público principal são as mulheres. Sim. E tudo relacionado à ansiedade, emagrecimento, Como é que eu trabalho? A minha forma de prescrição, É uma forma mais inovadora, digamos, como Sim. é que é? São tratamentos mais modernos e mais eficazes, O paciente, quando ele me busca já me conhecendo e querendo um tratamento mais natural, com menos remédios controlados, mas não menos eficazes. Inclusive, para quem quiser acessar, conhecer as redes sociais da doutora Gabriela, a gente vai deixar aqui abaixo, nos caracteres. Você percebe ali o trabalho sério, que é realizado por toda a equipe, pela clínica ali da doutora Gabriela. É um trabalho humanizado, a gente vê o cuidado e a atenção que é disponibilizado para essas pessoas. Eu gostaria, inclusive, a doutora tocou em um assunto, um tema bem importante, que é a questão da saúde mental. Hoje nós vivemos em um mundo agitado e a impressão que muitas das vezes temos é que 24 horas não é suficiente para realizar nossas atividades, cuidar da nossa família, realizar algumas atividades pessoais. Para as pessoas que acompanham em casa, qual é o recado que a doutora deixa para aquelas pessoas que no momento sentem que precisam buscar ajuda, mas que muitas das vezes acabam, não, isso eu vou deixar para amanhã, para depois. Qual é o principal ponto que a doutora deixa nesse momento para essas pessoas que acabam deixando para amanhã, sendo que poderiam buscar essa ajuda hoje, no que diz respeito à saúde mental? Verdade, em relação à saúde como um todo, o ser humano ele sempre busca o equilíbrio. E principalmente em relação à saúde mental, quando ele procrastina muito esse tratamento, o tratamento fica cada vez mais difícil, mais doloroso, Quando o paciente, por exemplo, vem me buscar para tratar um transtorno psiquiátrico, uma ansiedade, um burnout, que está muito comum, Sim. Uma insônia, um quadro depressivo, quando ele está ali no início do tratamento, os sintomas são leves, é muito fácil, é muito simples e muitas vezes em menos de 30 dias a gente já consegue estabilizar o paciente. Quando ele está ali num quadro mais moderado, mais grave, fica mais difícil. Algumas vezes a gente tem que usar de tratamentos com medicação controlada, Eu sou médica prescritora de canabidiol. Sim. A gente tem excelentes resultados com canabidiol. A gente também usa muito tratamento para a saúde mental com estimulação magnética transcraniana, que é uma máquina que, infelizmente, muito pouca gente conhece. É uma técnica inovadora, Isso, é uma técnica inovadora que possui mais de 80% de eficácia para a depressão, por exemplo, bem superior aos antidepressivos, que estão ali na média de 60% e 65%. Então, assim, o paciente, quando ele me busca já com sintomas leves, o tratamento é outro, Flui muito melhor. Eu não prescrevo apenas tratamentos medicinais também. Sim. Eu acho importante a questão de
uma noite bem dormida, uma alimentação equilibrada, exercício físico, né? Assim, além de primordial, pelo menos 4, 5 vezes na semana, né? Tem um estudo novo que saiu que o paciente fazer pelo menos 30 minutos de exercício físico diário equivale a uma dose mínima de um antidepressivo, que no caso do estudo foi o escitalopram. Então, para você ver o quão potente é a atividade física. Também acho muito importante a terapia. Acredito muito no poder da terapia. Sim. Então, hoje, quem faz terapia não é quem tem problema, é quem tem problema e quer resolver, porque problema todos nós temos. Inclusive, doutora, você tocou em um ponto. Normalmente, eu já assisti outras matérias, entrevistas, que falam que todos temos ansiedade. Se eu estiver errado, você me corrija. Sim. Mas um ponto importante que você tocou é a questão de buscar ajuda imediato, né? Nunca deixar, eu posso esperar mais um mês, 2 meses. Eu lembro que pesquisas e estudos, tipo, no início de 2010, por volta ali do ano 2005 ainda, falava que a depressão seria a doença do século, né? Um problema grave no futuro. Hoje, recentemente, nós passamos por um grave problema de saúde mundial, que foi a pandemia, né? A Covid. Mas eu acredito, né, que a depressão ela tem afetado muito mais, né? Tem sido algo realmente devastador. Eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho mais sobre essa questão, que é um assunto delicado, né, mas que é de grande importância. A gente precisa realmente mostrar para a pessoa que está em casa nos acompanhando que se ela percebe que tem algo que não está, né, no controle dela, existem caminhos e profissionais como você que são capacitados em auxiliar e ajudar da melhor forma possível. Então, eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho sobre a depressão, quais sinais, né, de alerta ou quais gatilhos a gente precisa se atentar e ver, não, agora eu preciso, aconteceu isso, eu preciso buscar ajuda. Não sei se você ou vocês que estão assistindo já pararam para pensar qual seria a doença mais incapacitante que existe no mundo. A gente pensa o que? Deve ser alguma doença física, né? Mas não. A doença mais incapacitante do mundo se chama depressão. Para você ver o quão grave é, né? E o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Tem noção? País mais ansioso do mundo, né? Então, assim, fica um alerta, né? Muitas pessoas negligenciam muito o tratamento com a saúde mental. A maioria das pessoas, eu tô ansioso, é normal, é porque eu sempre fui assim, eu vou que adiar. Daqui a pouco eu melhoro, não preciso de tratamento. Então, começou a perder o prazer nas coisas que antes gostava. Sim. Não, é normal, mas não. Isso aí é um sinal, a gente chama de sinal patognomônico da depressão. É o sinal mais claro e de alerta que o paciente pode sim estar entrando num quadro depressivo. E que precisa de ajuda, né? E que precisa de ajuda, porque se engana quem acha que vai ficar bom sozinho. Então fica esse alerta, né, para você que passa por alguma dificuldade ou conhece alguém, né? Às vezes é o esposo, às vezes é o filho, né? Ou às vezes até a própria pessoa, ela percebe que a vida dela já não tem aquele brilho de antes. O trabalho que ela tinha prazer, alegria de sair de casa, ela já não sente mais aquela alegria ao se levantar. Então fica esse alerta para você buscar ajuda com profissionais, assim como a doutora Gabriela, para cuidar dessa questão que é um problema de saúde pública mundial. Sim, não só... E assim, Bernardes, o que eu vejo é que muitas pessoas não buscam ajuda pelo medo de, eu vou ficar viciada em remédio, eu vou começar a ir no médico e nunca mais vou largar, porque eu só vou viver com remédio, então eu vou ficar assim mesmo. Mas não, isso aí é um mito, né? E realmente aquela psiquiatria que existia antes do paciente tomar remédio, ficar dopado, engordar, sei lá, 10, 20 buscar quilos. ajuda, mais êxito no tratamento. Isso, literal. E hoje em dia a gente não tem mais só esses tratamentos com essas medicações que causam ganho de peso, que colocam o desejo sexual lá para baixo, que deixa o paciente dopado ou com insônia, né? Hoje em dia a gente tem vários tratamentos e a gente nem precisa usar esses remédios. Sim. Principalmente se o paciente buscar ajuda logo. Então, assim, não se acostume em viver mal, né? Eu digo muito para os meus pacientes, como você aguentou tanto tempo desse jeito? Né? Porque a gente tem que se acostumar na vida com coisa boa. Sim. Com coisa ruim a gente tem que resolver, ir atrás, correr, cadê a solução, vou fazer. Sim. Né? Coisa boa é que a gente tem que se acostumar. Não é normal viver ruim, não é normal dormir mal, não é normal viver irritado, estressado, com angústia, não é normal
ser isolado da sociedade. O ser humano ele foi feito para viver em sociedade. Essa questão do isolamento social é um grande sinal de alerta. Sim. Né? Tem gente que tem filho e que o adolescente passa o dia no quarto. Na tela, né? Não faz as refeições com os pais na mesa. Passa o dia vendo telas, ou é celular, ou é jogo. Gente, isso não é normal. Tem vários adolescentes assim, mas tem vários adolescentes doentes. Inclusive, nós estamos no mês de março, que é o mês das mulheres, né? Parabéns para a doutora Gabriela e para todas as mulheres que acompanham o podcast do Bernardes nesse momento. Eu quero aproveitar esse espaço, o momento, para tocar em um outro tema bem delicado e importante. Atualmente, nós vemos várias mulheres, inclusive homens também, que em busca de um corpo perfeito, né, em busca de um emagrecimento, acabam optando por uma técnica que é um uso de uma determinada caneta. Eu quero sair um pouquinho dessa parte da saúde mental, da depressão, e entrar um pouco nessa parte de emagrecimento, que também a doutora possui pacientes, trata essa questão. Eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho sobre essa técnica, se é segura, se é eficaz, se a pessoa precisa ter cuidado. O uso das canetas emagrecedoras está muito comum, né? Isso é bom por um lado, e vou já falar o lado que não é muito legal que está acontecendo e que, assim, tem muita gente preocupada com os efeitos disso, né? O que é muito bom? As canetas emagrecedoras, Bernardo, elas são muito eficazes, né? Por quê? Porque obesidade é doença. Sim. E não é só estética, porque eu tô gordinho, eu vou usar aqui uma canetinha para emagrecer. Não, é doença, né? Obesidade é doença. Então, assim, as canetas emagrecedoras estão tirando muita gente até de uma cirurgia bariátrica, que é muito bom para quem precisa, mas também tem seus riscos e que são para a vida toda, né? Então, tem esse lado bom das canetas emagrecedoras, porque traz muita saúde para o paciente qual faz uso e qual é o alerta. Muita gente tomando por conta própria, comprando aí no mercado negro, né? Tá até uns que são falsificados do Paraguai. E aí fica o alerta porque a pessoa fica tomando doses elevadíssimas. Não sabe o que está aplicando. Não sabe ajustar a dose. Não sabe o que está aplicando, porque muitas vezes compra de um mercado que não sabe a procedência. E não sabe fazer um ajuste de dose. O Mounjaro, né, que é o que está bombando agora. Tem alguns efeitos colaterais, mas é principalmente quando o paciente não faz um acompanhamento, porque hoje eu estava até num evento e um colega falou: doutor, o que é que eu faço? Vou marcar uma consulta, porque eu estou tomando Mounjaro, estou emagrecendo muito, mas eu estou com muita queda de cabelo. Olha aqui, eu não tenho mais cabelo. O Mounjaro causa isso. Gente, o Mounjaro ele não causa queda de cabelo, ele não causa essa fadiga. Só que o paciente, quando ele usa as canetinhas sem acompanhamento, ele não faz ali uns exames de rotina. E aí tem deficiências hormonais, deficiências de vitamina, muitas vezes tem uma deficiência de ferro, uma anemia associada, e aí ele não trata, porque o paciente não sabe tratar. E aí com o acompanhamento médico, que é essencial, tem essa questão dos exames de check-up, o ajuste de dose, o desmame, quando o paciente alcança ali, não, eu queria perder 10 quilos, 20 quilos, alcancei, agora eu quero tirar. Não tirar do nada, tem um desmame ali acompanhado. Por quê? Porque senão vai ter o reganho de peso e aí não adianta de nada, vai ver nesse efeito sanfona. Sim. Né? Tem que ter também um ajuste no metabolismo, uma diminuição da inflamação. Para você que acompanha em casa o nosso podcast, você percebe, a doutora está falando aqui sobre saúde mental, sobre saúde como um todo, né? Para você que possui ou conhece alguém que tem obesidade e deseja emagrecer, a sugestão da doutora, o alerta, é que você busque a ajuda de um profissional qualificado, de um médico, para estudar, né, o seu organismo como um todo e ver as deficiências, ver as possibilidades, né, de dentro para fora. Né? E essas canetas é algo que a gente percebe na internet, na TV, né, muitos famosos até. Então, qual que é a dica que a doutora dá para aquelas pessoas que querem ir por esse lado, né, mas que não sabem o caminho? Né, qual seria o primeiro passo? O primeiro passo realmente é marcar uma consulta médica, buscar um profissional, fazer o check-up. Sim. Como que funciona? Inicialmente, agendar uma consulta médica, não fazer uso das canetas sem um acompanhamento. Sim. E investigar com o seu médico, né? Por exemplo, às vezes eu pego alguns pacientes que já vêm de outros tratamentos, mas nunca foi investigado a causa dessa obesidade. Sim. Muitas vezes, Bernardo,
tem uma compulsão alimentar, até pacientes bariátricos é muito comum, tem uma compulsão alimentar, não é tratada a compulsão, aí o paciente emagrece, mas ele continua com aquela compulsão alimentar. E aí ele não consegue parar de comer. Então tem que tratar essa ansiedade, que a base da Sim. compulsão alimentar é a ansiedade. Então, está muito ligado o paciente ter dificuldade no emagrecimento e ter também associado transtorno alimentar. Então, tem que investigar, não é de só emagrecer. E para você que está em casa acompanhando, acessando nesse momento o nosso canal aqui e assistindo o nosso vídeo, nós iremos deixar aqui embaixo o Instagram da doutora Gabriela Guiar. Você pode entrar em contato, você pode conhecer um pouco mais do trabalho realizado por ela e pela sua equipe. Eu gostaria de aproveitar o momento, doutora, e pedir para você falar um pouquinho mais sobre essa questão da saúde mental dentro hoje, no seu consultório. Normalmente, você atende mais qual faixa etária de pessoas que buscam por essa ajuda? Né? 30 a 50 anos é o público que mais busca ajuda. Mas assim, nós sabemos que o público, né, adolescentes, jovens também, hoje muitos passam, né, tem depressão, tem ansiedade, muitos pelo uso da tela, né, ficam ali o dia no computador, em tablets, celulares. Ausência dos pais. Ausência dos pais. Então eu gostaria que a doutora explicasse um pouquinho para o pai, para a mãe que nos acompanha nesse momento, como que ele consegue perceber, porque muitas das vezes o pedido de ajuda ele é meio silencioso, eu percebo. Né? Eu conheci alguns casos, já fiz outros trabalhos, inclusive coberturas sobre ansiedade, depressão, campanha do Setembro Amarelo, e o que eu pude perceber durante essas entrevistas que eu fiz é que o pedido de ajuda é um pouco silencioso, né? E como que é possível perceber que aquela pessoa precisa de ajuda e como que esse pai, essa mãe, ele pode intervir e ajudar esse filho ou essa filha que passa por esse momento tão delicado. Bernardes, é principalmente alteração no comportamento. Criança, adolescente, adulto alterou o comportamento, é um grande sinal de alerta, né? Isso que eu falei do isolamento social, da perda de prazer em coisas que antes gostava, mudança no padrão da alimentação, ou tá comendo menos ou tá comendo muito, mudança no padrão do sono, ou tá dormindo menos ou tá dormindo muito. São questões que podem ser observadas e buscar uma ajuda de um profissional, né? Isso. Outro ponto importante sobre a saúde mental e relacionada com a questão da obesidade, muitas pessoas, né, que têm obesidade também possuem algum problema de ansiedade, alguma dificuldade também, a depressão. Como que essas pessoas podem lidar com essa situação, né? Como que elas conseguem, né, porque na verdade aí seriam duas questões bem delicadas, a depressão e a obesidade. Qual seria a dica que você passaria para essa pessoa para ela dar um passo e mudar de vida? Como que ela pode perceber que a vida dela pode ter outro sentido, ou que ela pode mudar? Porque às vezes é como você colocou já, às vezes a pessoa acha que só emagrecendo seria o suficiente, só que existe a questão também mental. Isso. Muitas vezes, Bernardes, a comida é uma fuga. Né? Tem uma frase que eu gosto muito: todo excesso esconde uma falta. Né? Vamos falar aqui da compulsão alimentar. Às vezes a pessoa se excede muito na comida, come, porque tá faltando alguma coisa, tem algum vazio, uma angústia, às vezes não tá feliz no casamento, teve um luto, né, alguma dor. Então, qual a orientação que eu dou? Buscar ajuda. Né? Muitas vezes, quando o quadro é leve, é só comportamental, ele pode buscar um psicólogo, né, fazer uma terapia, uma análise. E aí, quando de fato isso já está trazendo um sofrimento, já está trazendo prejuízos para área, vida pessoal, vida social, vida profissional, aí é interessante buscar uma ajuda médica, né? Sim. Muitas vezes um tratamento medicamentoso se faz necessário. Só a terapia não vai resolver quando o caso já está mais avançado. Certo. Doutora, como nós iniciamos no início, falamos que março é o mês das mulheres, eu gostaria que a doutora deixasse um recado especial para as mulheres, né, para aquelas mulheres que têm esse desejo, né, que muitas das vezes fica pensando, eu vou mudar meus hábitos alimentares, vou mudar a minha rotina,
Porque muitas das vezes a mulher, ela tá ali na sua casa, cuida da sua família, né? Cuida dos afazeres domésticos e deixa a saúde dela em último, Sim, né? E nós sabemos que as mulheres, comparadas aos homens, mesmo com tantas dificuldades, elas buscam o médico com mais frequência, sim. né? Então, eu gostaria que você reforçasse esse cuidado, né? Essa necessidade que elas precisam ter para cuidar como um todo, não só da saúde física, mas também da saúde mental, neste mês que é um mês dedicado às mulheres. Sim, é muito importante porque como é que a gente vai cuidar de alguém se a gente não tá bem? Né? Algo que eu vou até trazer aqui que a gente não conversou, que é uma fase muito difícil na vida da mulher e que tá bem alta. Eu Sim. tenho ido para várias entrevistas, a gente tem conversado bastante sobre isso, a mulher na menopausa. Né? É uma fase muito difícil para a mulher, que muitas vezes ela não é compreendida. E aí, Como funciona esse período? a menopausa ela é marcada por uma alteração hormonal, Sim, né? O ovário começa a produzir menos estrogênio, progesterona, e com isso a mulher sofre com várias alterações. Alteração no sono, alteração no humor, libido vai lá para baixo, ressecamento vaginal, queda de cabelo. E muita imagina. gente, é impressionante, mas assim, a maioria das mulheres nem sabe que isso é da menopausa. Aquilo do esquecimento, de vai Sim, falar um nome, tá na boca da língua, sim. e não fala, que a gente chama de brain fog, que é a névoa cerebral, que é muito comum na menopausa e também na andropausa no homem, mas a menopausa, de fato, a mulher sofre mais do que o homem. Isso acontece por volta de qual idade, aproximadamente? A menopausa geralmente é 50 anos, mas tem também a perimenopausa, que é o período que antecede a menopausa, que começa ali 8, 10 anos antes. Então vai iniciar nos 40, 42 anos. A mulher ainda não está na menopausa, mas ela já está no climatério. Como é que você pode saber que você está começando ali a perimenopausa? Quando a menstruação começa a ficar irregular. Falta um mês, vem no outro, diminui a quantidade, aumenta o fluxo. Você já pode estar na perimenopausa. E o que é que você deve fazer para você não sofrer com esses sintomas que eu te falei agora? Vai no médico, busca ajuda, faz exames de check-up, vê como é Sim, que tá todos os teus hormônios e vê se já tá tendo as quedas. Não são todas as mulheres, mas a maioria das mulheres possuem sim uma indicação para tratamento de reposição hormonal. Né? Muita gente ainda tem assim um tabu com reposição hormonal, sim. mas vê só. Se eu vivi teoricamente bem a vida toda com meus hormônios numa faixa ali X e do nada eles vão começar a cair para X/2, eu não tenho que repor para voltar a viver bem, né? Sim. Algumas contraindicações existem para algumas mulheres, né? Alguns pacientes que têm histórico na família, né? Mãe com câncer de mama, mas é avaliado caso a caso. Mas a maioria das mulheres precisa fazer essa reposição hormonal para viver melhor, porque nem elas conseguem se entender. Muitas chegam no consultório, doutor, acho que eu tô ficando louca. Eu tô surtando. Eu não sei o que é que tá acontecendo. E aí eu falo que é menopausa. A menopausa faz isso. Às vezes não é uma depressão, é só a menopausa. Às vezes, umas pacientes vêm usando antidepressivo, ansiolítico, até tarja preta, só Uhum. dorme com Rivotril, Alprazolam, Diazepam. Doutora, eu tô tomando aqui uma dose alta, 3, 4, 5 comprimidos e eu não durmo. E aí, calma. A gente vai ver exames, começa a fazer um tratamento de reposição hormonal, repõe os hormônios, a mulher dorme até sem um remédio controlado. Só a importância, né, de buscar um profissional Por para. quê? Porque tem que investigar a causa, não é só tratar o sintoma. Né? Igual a paciente vem no consultório, doutor, eu estou com insônia, todo dia 3 da manhã eu acordo e eu não durmo mais. Aí lá vai o médico que não investiga a causa. Tá com remédio para dormir, dá um Zolpidem, dá um Alprazolam, né? Dá uma medicação controlada que tem um alto poder de dependência, que o paciente faz assim, já está viciado, mas não investiga a causa. Às vezes é uma ansiedade, às vezes é um quadro depressivo, às vezes é uma menopausa. E assim, hoje com a internet a gente percebe que muitas mulheres acabam, eu sigo essa modelo, sigo aquela apresentadora, sigo até mesmo uma médica. A gente precisa perceber que cada organismo, né, cada pessoa é uma pessoa, Sim, né, cada caso é um caso,
E é como a doutora já colocou agora há pouco também, às vezes a pessoa ela se automedica, ah não, eu só tomando esse medicamento já vai resolver e não identifica o problema em si, né, para tratar como um todo. Qual é o primeiro ponto? A pessoa percebe que a rotina dela mudou, o sono já não é mais o mesmo, no caso das mulheres que estão passando por esse processo da menopausa. Como que funciona o tratamento? Se ela foi ao médico, chega até a doutora, aí tem a consulta, check-up. Como que funciona o tratamento para essa mudança ou para o aperfeiçoamento, para a reposição dos hormônios? É, É um processo complicado, simples? não, muito simples, Bernardo. A paciente vem na consulta, a gente vai solicitar alguns exames, né, de uma forma personalizada para cada paciente Sim, e também diante das suas queixas. E aí, quando a paciente retorna com os exames, a gente faz a prescrição, né? O sim, terapia de reposição hormonal existem várias vias, existe a via oral, a via gelzinho, né? Tem a via intramuscular, tem a via de implante hormonal, né? Que é uma via mais segura, mais eficaz. Mas depende muito, assim, de cada paciente. Mas sim. é É super tranquilo. simples, Muito tranquilo. simples, não é bicho de sete cabeças de jeito nenhum. Basta a mulher procurar ajuda. Porque às vezes a pessoa ela imagina, né, muitas coisas, Sim. é porque algo, tipo, às vezes imagina algo que nem existe, né, como Uhum. você já falou, às vezes a pessoa trata como se fosse uma depressão, mas não tem depressão. Sim. E também existe a questão da obesidade, ou até mesmo da questão do ganho de peso. Muitas acabam indo para academia por conta própria, né? Não buscam também um profissional médico para ver como que está a saúde. E recentemente a gente tem visto muitos casos, né, de pessoas, até mulheres, que durante uma atividade física na academia passaram mal e ali mesmo morreram. Né? Eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho sobre essa necessidade de cuidado, né, com o corpo. Antes de qualquer atividade, o ideal realmente é fazer um check-up, ver como que está a sua mente, né, a sua saúde mental Sim, sim. e o seu organismo como um todo. Algumas academias, a maioria, assim, as mais sérias, estão pedindo até atestados médicos, né, Sim, de aptidão à atividade física para os pacientes, para a pessoa iniciar o exercício físico. Mas é importante porque você fazer exames de check-up pelo menos uma vez por ano. O ideal é seis meses, mas pelo menos uma uma vez por ano. vez já. Porque se você tem uma doença, por exemplo, cardíaca, Sim, né, não tratada, silenciosa, você nem sabe que tem, aí você vai fazer exercícios físicos extenuantes, você pode ter um problema, sim. né? Às vezes tem lá uma diabetes, pode ter uma hipoglicemia, vai fazer dieta e meio doidinha da cabeça, acaba tendo problema. A doutora tocou num ponto, diabetes, né, uma doença silenciosa também, Sim, acomete aí muitas pessoas. Eu acredito que o Brasil, né, também já fiz alguns trabalhos relacionados ao diabetes, inclusive afeta a visão, né, o olho. sim. Né, existe a campanha Novembro Azul contra a retinopatia diabética e outras campanhas. Eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho sobre a necessidade do cuidado, né, com a alimentação. Como que a mulher, a pessoa que tem diabetes no caso, como que ela pode cuidar da saúde dela, né, se alimentando de maneira que não comprometa, né, que não faça com que a doença avance e danifique mais o seu organismo. Eu gosto sempre de falar, Bernardes, que é importante você ter um equilíbrio entre espírito, corpo e mente. Sim, Né? Eu considero o espiritual o principal, sim, né? A gente tem que ter ali uma fé, não importa qual a sua sim, fé, né? Mas ter ali uma fé, uma espiritualidade. Isso fortalece até a nossa saúde mental, é comprovado cientificamente. E o equilíbrio entre corpo e mente, né? Ter uma alimentação balanceada, fazer um exercício físico ali pelo menos umas 3, 4 vezes na semana, ter relações saudáveis, né? Excluir sim, pessoas tóxicas da sua vida, sim. né? Esse equilíbrio é muito importante para nossa estabilidade como ser humano, assim, como um todo. É verdade que a alimentação, ela influencia também no humor, a nossa saúde Sim, como um todo, tipo, pode alterar o seu humor, tipo, pode deixar você mais ansioso. sim, dependendo do tipo de alimento, pode sim. O pior alimento é o açúcar, né? O açúcar, ele é o alimento mais inflamatório, né? E a gente tem a inflamação não só no nosso corpo, mas também a gente tem a neuroinflamação. E o açúcar, ele causa uma dependência maior que a da cocaína. Isso é forte, né? Um doce veneno. É um doce veneno. Então, assim, a alimentação, ela é o melhor remédio
ou pior, veneno. Então fica esse alerta, né, esse cuidado para você e para sua família, pensar em hábitos saudáveis, né? Como a doutora bem colocou, é corpo, mente e Espírito. espírito. Um interligado com o outro, no final tudo dá certo, Sim. né? A sua saúde agradece. Eu quero agradecer novamente, né, a sua presença aqui, reforçar aqui abaixo nós iremos colocar o caracteres com o Instagram da doutora, o site. Você também pode entrar em contato, comentar lá nos posts. Normalmente a doutora sempre tem colocado ali, eu vejo que é uma rede social ativa, né? Ela participa de eventos. Eu gostaria inclusive de saber se recentemente você participou de algum congresso, qual foi o assunto, né? A abordagem que vocês trataram. Sim, no último final de semana estava em Buenos Aires, eu e meu marido. A gente foi para um congresso de atualização de nutrologia, Sim, né? De emagrecimento, de obesidade. Tinha também alguns assuntos sobre gestão empresarial. legal. E aí eu tô sempre postando, divulgando, né? Se você quiser saber mais sobre saúde, diariamente eu posto no meu Instagram, nas minhas redes sociais, dou várias orientações sobre saúde e você pode aprender muito. Isso é interessante, né? Porque, como a gente percebe, a doutora, não só no Brasil, mas você viajou para Sim, fora em busca de mais conhecimento, né? Trazer, agregar valor àquilo que você já possui. E muitas das vezes a gente, às vezes, negligencia, né? Eu digo porque, às vezes, a gente acaba acessando um perfil ou outro de alguém que não é profissional da saúde. Ah, fulano, a pessoa me falou que esse perfil trata de alimentação saudável. Você vai ver a pessoa nem atividade física pratica, apenas cria um vídeo lá e comenta. sim. Então mostra o que é a importância, né? O que que você realmente tem buscado, né? Como que você tem levado, colocado a sua saúde? Será que é prioridade ou não? Eu quero aproveitar o espaço que nós temos aqui, doutora, e reforçar esse mês que é um mês de cuidado com mês de, né, cuidado, podemos dizer como um todo. As mulheres, né, passaram por grandes dificuldades, né, ao longo de sua existência, mas hoje nós percebemos no mundo que elas conseguiram muitas conquistas, né? Então as mulheres hoje elas trabalham, tipo, são médicas, são empresárias, são mães, são pessoas que são ativas na sociedade. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para as mulheres que acompanham agora o nosso podcast, qual é a dica que você passa para aquela mulher que hoje, essa mãe, essa dona de casa que nos acompanha, que pensa que talvez não consiga avançar, porque ansiedade, como eu já falei anteriormente, todos nós temos, mas esse sentimento, né, como que a gente consegue tirar um pouco, né, da nossa mente, como que a gente consegue, qual seria o passo, né, além de buscar ajuda, é claro, mas qual seria uma tarefa, uma atividade diária que eu possa criar como rotina para melhorar o meu dia a dia? Eu gostaria de ouvir de você uma sugestão, alguma dica que você passa para suas pacientes. Bernardo, o que eu acho muito importante, né, principalmente para essa mulher que ela não sabe como voltar a ter todos esses atributos, né, ali de ser ter o seu trabalho ativo, né, no caso ser Sim, empreendedora, ser mãe, ser esposa, é resgatar a identidade. Muita gente não sabe sua real identidade, né? então o Então, segredo é buscar identificar, buscar a sua identidade. ver quais pontos ela pode melhorar, né, e ver aonde que precisa mudar. Como a doutora bem colocou, existem pessoas que muitas das vezes elas precisam manter uma certa distância da outra, né, Sim, porque às vezes a pessoa só chega com palavras negativas, isso. né, e eu acho que aquilo acaba interferindo de certa forma no seu progresso, no seu crescimento, né, Isso. na sua saúde. E em relação a como que eu vou me ajudar na minha ansiedade, né? Como você disse, todo mundo é ansioso, não sei se está certo, todo mundo é ansioso. Mas quando é que você deve saber que sua ansiedade virou patológica, Sim, virou muito doença? importante. Quando ela está realmente te paralisando, te trazendo um prejuízo ou um sofrimento. Como é que eu faço para eu evitar que a ansiedade patológica se instale em mim? Tendo ali o equilíbrio, né? Espiritual, mente e corpo. E voltando pro gancho aí da identidade, eu acho fantástico um livro que ensina tudo sobre a vida.
sobre como a gente deve se comportar com as outras pessoas, como a gente deve ser como mulher, como homem, nossas relações. Ensina até empreendedorismo, que é a Bíblia. Nossa, muito interessante porque já tivemos outra convidada que inclusive falou da Bíblia, né, explicou que é um manual de vida. É um manual de vida. O que você quiser saber, o que você tiver dúvida, tem lá na Bíblia. E é um ótimo manual para te ajudar também a resgatar a sua identidade que você perdeu ou que nunca teve. Né? Muitas pessoas têm muito trauma. Sim. Existem muitos traumas aí desde que nasceu, às vezes Sim. teve uma família desestruturada, né? Que nunca teve ali muito apoio. E aí realmente nunca soube sua real identidade ou passou por algum trauma e perdeu sua real identidade. Então a Bíblia é um ótimo manual. Isso para qualquer pessoa, né? Independente da idade, independente da idade, raça, etnia. Sim. Então, esse recado da doutora, eu acredito que com certeza vai fazer toda a diferença na vida de quem acompanha neste momento o nosso podcast, porque esse é o objetivo também do nosso projeto aqui, é levar informação de qualidade, que transforme vidas, né? Que faça com que você, depois deste material aqui, você pense, não, eu preciso mudar, né? Eu posso mudar e eu vou mudar. Eu acredito que o pensamento, né, a força, o desejo pela mudança faz com que você viva melhor. Sim. E construa uma sociedade melhor, porque nós vivemos em sociedade, um precisa do outro, como a doutora colocou, um ser humano melhor. Então, para ser melhor, a gente precisa buscar essa capacitação. E a capacitação, a doutora já entregou aí um manual, que é a palavra Bíblia. É isso? Sim. Doutora, a gente está chegando ao finalzinho aqui do nosso podcast, mas para finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado especial para as mulheres, para os homens, para todo o público que acompanha agora o nosso canal, né, que é sobre a questão da saúde mental, né, e sobre a questão de emagrecimento, né, independente se ela deseja baixar o peso ou se ela quer cuidar de uma ansiedade. Mas qual é a principal mensagem que você deixa como profissional da saúde? A pessoa ela pode mudar de vida, como que ela deve fazer, proceder e como que ocorrerá essa mudança? Se logo, se a médio ou longo prazo? Como a gente conversou aqui sobre saúde, né? Eu queria falar para você, se você se identificou com alguma dessas queixas que eu fiz relatos, né, de pacientes, que você busque ajuda, porque você merece viver bem, né? Você tem um direito de ter saúde. Então, isso só depende de você, né? De buscar ajuda, de não se conformar com a real situação, porque a gente só tem a realidade que a gente tolera, né? Então, a gente tem realmente que ir atrás de viver bem, de ter saúde, de ter relações saudáveis, fazer conexões boas. Então, não procrastine mais, não aceite mais viver dessa forma, porque você pode viver de uma maneira plena em todas as áreas da tua vida. Basta você querer e buscar ajuda. E assim, a doutora tocou em um ponto, né? Conexões, né? Conexão liga pessoas, né? Liga ambientes. A gente sabe que a ambiência muda tudo também. E chegamos ao final do nosso podcast. É um prazer, né, recebê-la aqui. Eu gostaria que a doutora comentasse 5 nomes, né, para a gente fechar com chave de ouro, que você gostaria que também pudesse participar um dia conosco aqui para trazer outros temas relevantes e assuntos para a sociedade. Teria 5 nomes assim de cabeça, ou profissionais que a doutora acredita que consiga agregar valor e trazer conteúdo para as pessoas. Hoje nós tratamos sobre saúde, né? Saúde mental, a questão da saúde física também, mas a saúde como um todo. Mas existem pessoas que vêm à sua mente agora, tipo... Sim, em primeiro lugar, meu marido, Sim. Gustavo, né, que também é da área da saúde, trabalha com transplante capilar. Meus pastores, que são, além de pastores, são grandes pessoas e empreendedores. Sim. Né, que é o pastor Marcos e a pastora Fernanda. Minha amiga Michele França, você já conhece, sim, que também é uma pessoa muito assim espiritual, querida, abençoada, empreendedora, Sim. né, também da área da saúde. E outra pastora minha também, que tô falando aqui por último, mas ela não é menos importante, ela é maravilhosa, a pastora Gabi, que também é pastora e mulher empreendedora.
que também é uma bênção na minha vida. Amém. Eu não tenho dúvidas que essas pessoas vão agregar muito para as pessoas que assistem. E assim, a pergunta foi feita, doutora, porque o objetivo do podcast do Bernardes realmente é levar conteúdo, né, de qualidade e que transforme vidas, né, que alerte a sociedade sobre os cuidados com a saúde, né, com temas que fazem a diferença no dia a dia. E muitas das vezes, devido à correria, muitas pessoas acabam negligenciando, né, o seu bem maior, que é o seu bem-estar, a qualidade de vida. E esse espaço realmente é para trazer boas notícias. Eu quero agradecer mais uma vez a sua vinda até o nosso espaço e dizer que as portas sempre estarão abertas para a doutora e também para os seus amigos, que com certeza um dia, seu esposo, doutor Gustavo, o convite já está feito para ele vir também aqui participar conosco, falando sobre saúde. Tá bom? Obrigada, Bernardes. Foi um prazer participar do seu programa. Eu vou pedir, inclusive, aqui para a produção colocar abaixo caracteres, né, com o Instagram, o site da doutora, o nosso também. Vocês podem seguir nosso canal, podem seguir o perfil lá no Instagram, podcast do Bernardes, o nosso blog do bernardes.com.br. Eu aproveito também para pedir a você para curtir, para seguir o nosso canal, para se inscrever. E também deixar algum comentário lá na página da doutora, buscar esclarecer suas dúvidas, porque com certeza a equipe, né, da doutora estará ali disposta a ajudá-los da melhor forma possível. Muito obrigado, doutora. Obrigada, Bernardo. Sucesso. Você também.